A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? O Espírito Santo possa acrescentar do seu amor, da sua misericórdia, da sua luz em nossos corações, amém? Em nome de Jesus, sobre a vida dos irmãos que estão aqui, os que não puderam ouvir, os que estão assistindo, né, pela live, os que ainda estão ainda nos seus trabalhos, né, que muitos irmãos trabalham, né, até agora, e que o amor de Deus possa cada dia, irmãos, em nome de Jesus, ser cada dia mais complementar em nossos corações, possa se complementar a cada dia, possa crescer, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Os irmãos, abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 1. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, Pai de infinita misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este momento, podermos falarmos daquilo que lhe é agradável. Falarmos, Senhor Jesus, da sua palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor Jesus, que não venhamos nos cansar jamais, Senhor, de pronunciar o teu amor, de pronunciar o quanto o Senhor é bom. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que a graça do teu Espírito Santo, Senhor Jesus, possa estar na vida de cada um dos meus irmãos, possa cada dia crescer, Senhor, e multiplicar em nome de Jesus, que a luz da tua palavra, Senhor Jesus, possa conduzi-los onde quer que eles estejam, em nome de Jesus, que o teu poder, Senhor Jesus, possa estar sobre eles, livrando de todo mal, livrando, Senhor Jesus, a cada um desse presente século mal e infiel, em nome de Jesus, livrando, Senhor Jesus, do desânimo, da frieza, da mornidão, em nome de Jesus, Espírito Santo, necessitamos a cada dia do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui no 1 João, capítulo 1, né? Aqui no versículo 5, irmãos. Aqui no cabeçalho diz assim, né? Deus é luz. Aqueles que não andam na luz, não têm comunhão com Ele, né? Então nós vemos a necessidade, irmãos, de, se quisermos estar com Ele, devemos andar na luz, né? Todo homem que deseja andar com Deus, né? Porque não é somente falar, né, irmãos? Ah, eu sou de Deus, né? Mas aonde é que a pessoa anda? Que você vê muitos falando assim, né? Eu sou de Deus, né? Eu sou filho de Deus. Só que aonde é que a pessoa anda, né? A palavra diz que é para um homem examinar a si mesmo, né? Em tudo, irmãos. Como disse, não podemos nos analisar somente em dia de ceia, né? Que fala lá que examine-se o homem a si mesmo, e assim coma, né? Participe do seu corpo, do seu sangue, não é isso? Mas se eu digo que eu sou filho de Deus e que eu tenho a Deus, eu também tenho que tomar cuidado por onde eu ando, né? Eu tenho que ter esse cuidado, onde é que os meus pés me levam, né? Onde é que os pés levam o meu corpo? Por quê? Porque aquele que, só o cabeçalho já diz, né? Aquele que não anda na luz, não tem comunhão com Ele. Então, se eu quero ter comunhão com Deus, eu preciso estar na luz. E é uma coisa que era impossível, né? De termos comunhão com Deus antes de Jesus ter vindo. Não é verdade? Que se os irmãos bem sabem, e com certeza a maioria aqui sabem, de Mateus 4, 16 e diante, fala que nós estávamos em trevas. E assentados na região e sombra da morte. Quer dizer, então era impossível do homem estar em comunhão com Deus, né? Porque ele não andava na luz, não tinha luz, ele estava em trevas, nós estávamos em trevas, não é verdade? Então todo homem que não tem Jesus, irmãos, que não andam, né, segundo as suas palavras, que é a luz,
E Jesus, ele diz que é a luz, né? Não tem como ter comunhão com Deus, não é verdade? E além de estar nas trevas, está na região, também assentados na região e sombra da morte. Só que Jesus, ele veio mudar esse parâmetro aí. Ele veio mudar, irmão, né? Essa história. Ele veio mudar, ele veio salvar o homem. Quer dizer, e lá ainda fala, né? E a luz raiou, né? E a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ou seja, é chegada a luz. A luz é o entendimento de cada homem. E é isso que Satanás e seus demônios, eles não querem, que a luz venha chegar aos homens. Por isso ele trabalha dia e noite, eles não se cansam, para que os homens não venham sair das trevas, para que os homens não venham sair da região e sombra da morte. Porque você acha que foi assim, tão fácil, da gente sair das trevas? Você acha que foi tão fácil assim da gente sair da região e sombra da morte? Houve lutas, houve batalhas. Só Deus sabe. Houve batalhas para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E todos os dias, irmão, todos os dias há batalhas para que venha atrapalhar a nossa caminhada, para que venha atrapalhar, nós não venhamos andar na luz, para que nós não venhamos ter comunhão com Deus, né? Ter comunhão. Todos os dias há batalhas, irmão. Certa vez, eu já falei várias vezes que se nós enxergássemos o mundo espiritual, tudo, se o homem tivesse esse poder desde já, né, jamais eles arredariam o pé de Jesus. Jamais. Né? E falando espiritualmente, irmão, espiritualmente falando, pela palavra nós vemos, nós enxergamos esse mundo espiritual. Não porque somos capazes de nós mesmos, mas a palavra nos dá esse discernimento. A palavra nos dá esse entendimento, porque aonde que antes de conhecermos a luz de Jesus, né, nós tínhamos entendimento que o adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aonde que nós tínhamos esse entendimento? Nós não tínhamos esse entendimento. E nem ao menos tínhamos armas para combater contra, né, para nos defender. Não tínhamos. Que nem comunhão com Deus nós tínhamos, quanto mais armas para nos defender deles. E hoje nós temos, porque Jesus, ele veio trazer essas armas. Jesus, ele veio trazer as estratégias para que possamos vencer o mundo e o diabo. Vencer, irmãos, as trevas. Vencer o ódio, o rancor, as mentiras. Vencer, irmão, a arrogância, a presunção, a soberba. A vencer o pecado, a vencer a avareza. Ele veio nos trazer estratégias para que nós pudéssemos vencer o desânimo, vencer a frieza, a mornidão, a vencer todas essas coisas, a falta de caráter, a vencer tudo, a vencer, irmão, as vontades mundanas, que é o que pega muito, né? É o que pega muito, as vontades da nossa carne. Como diz lá em Gálatas, né? Da luta da carne contra o espírito. Então ele não veio somente tirar a gente das trevas, não veio somente tirar o homem das trevas e da região e sombra da morte. Ele veio dar armas também para que nós pudéssemos vencer o mundo, vencer todas aquelas outras coisas, e além de vencer, também resgatar os que ainda ficaram lá, né? Os que ainda ficaram lá. Porque quando a gente é resgatado, irmão, por exemplo, uma pessoa quando ela é resgatada do mar, ou de uma piscina muito profunda, né? Para ela poder resgatar a outra, ela tem que aprender a nadar, né? Senão, os dois se afundam junto, não é verdade? Então, muitas vezes, tem essa necessidade de você deixar a pessoa onde ela está lá, você vir primeiro, muitas vezes. Assim como nossos familiares, né? Porque a vontade é que todo mundo vá junto, né? Todo mundo vá junto.
de uma vez. Mas muitas vezes tem a necessidade de você sair primeiro da água, do mar. De você sair do lodo primeiro, para que você possa se limpar, possa aprender e depois ir resgatar os que ficaram. E Jesus, ele nos dá essa estratégia. Pelo quê? Pela luz da sua palavra. Né? E aí aqui, ó, nem falei o versículo ainda, não, irmãos. Meu Deus. No 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, todo aquele que diz que tem comunhão com Deus, ele tem que ser notório, né? Tem que ser notório a caminhada dessa tal pessoa. Ou seja, ele tem que andar na luz. Se ele tem comunhão com Deus, não se pode ouvir da boca de uma pessoa que fala que anda com Deus mentiras. Assim, exemplos, né? Tem muitos exemplos. Leviandades. Não pode ouvir da boca dessa pessoa, né, irmãos, coisas que não são concernentes ao reino de Deus, né? Então, às vezes a pessoa, eu tenho comunhão com Deus, né? Eu tenho comunhão com Deus. Aí, hoje não se fala mais, né? Porque não sei nem se tem, mas antigamente havia muitos passadores de cheque sem fundo, né? Quantos já ouviram isso, né, irmãos? Passador de cheque sem fundo, maldizentes, né? Maldizentes, pessoas que usavam muitas vezes suas bocas para amaldiçoar e não para abençoar, não é verdade? E Jesus, ele jamais se ouve engano em sua boca, jamais se ouve maldição da boca de Jesus, né? Jesus, nós só ouvimos, né, que nós viéssemos nos arrepender, que nós viéssemos nos entregar ao Pai, que nós viéssemos, irmão, nos despojar da velha criatura, do velho homem, que nós viéssemos nascer de novo, né, para o reino de Deus. As coisas que nós ouvimos de Jesus é que nós viéssemos perdoar, não é verdade? Que nós viéssemos dar a outra face, e assim em diante. Nós nunca ouvimos nada de negativo da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque realmente Ele é a luz. Que realmente Ele é a luz. E que comunhão há a luz com as trevas? Nenhuma. Nenhuma. Não é verdade? Então, aquele que diz que tem comunhão com Deus, tem comunhão com Cristo, deve andar na luz. Porque se andar nas trevas, ele é mentiroso, né? Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, né? Como que o homem ele anda na luz, irmãos? Como que o homem ele vai andar na luz? Andando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Andando segundo aquilo que Jesus ele nos ensinou. E ele disse, né, que ele é o caminho. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, né? A não ser por Ele. E Ele é a luz. Então, se andarmos na luz, ou seja, se andarmos em Jesus, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, só podemos ter comunhão com Deus se andarmos na luz, né? Se formos o quê? Verdadeiros. Se nada daquelas coisas que nos afligiam, que nos atrapalhavam, né? Que não venham a obrar em nossos corpos mortais, em nossos membros, né? Mas, como diz a palavra, devemos nos despojar
cada dia mais, do velho homem, da velha criatura, né? Aqui em João, Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3. Então aqui, ó, no 17 em diante, fala assim, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque o mundo estava em... O mundo que fala aqui é o homem, né? Porque o homem estava em trevas. E quando o homem estava em trevas, que viu aquela luz, né? Que era Jesus. Ó, quem crê nele, quem crê na luz, né? Não é condenado. Você pode ler assim, né, irmão? Quem crê nele, nele quem? Na luz. Não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, né? Já está condenado. O que o homem fazia nas trevas e na região em sombra da morte? Condenados, né? Porque não tinha luz, não tinha verdade, não tinha entendimento, não tinha discernimento, não tinha nada. Não tinha salvação. Só havia condenação. Somente pecado. Só pecado, iniquidade, né? Mas a luz veio, né? Ó, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, quando nós dizemos que temos comunhão com Deus, as nossas obras não podem ser más obras. As nossas obras têm que ser boas obras, correto? Tem que ser boas obras. Ou seja, praticando aquilo que Jesus ele nos ensinou. Em Mateus 5, ele dá um grande exemplo ali. Se você ler do versículo 1 em diante, quando chega lá no 40, 43, 44, 45, nós vemos que tudo que Jesus ele falou ali, ó, ouvistes o que foi dito. Foi dito aonde? Lá na lei, né? Lá no Antigo Testamento. Aí Jesus vai e fala, eu porém vos digo. Quer dizer, aí coloca totalmente oposto àquilo que já estava escrito. E naquilo que já estava escrito, estavam os homens que estavam em trevas e assentados na região em sombra da morte. Em tudo aquilo que já estava escrito. Precisou a luz vir. Precisou Jesus vir, né? E tirar o homem daquela situação. Mas só que, né, irmãos? Como diz aqui, ó. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, irmãos, é motivo de honras ao Senhor Jesus Cristo, de cada um de nós podemos, né, estarmos aqui hoje, aprendendo da sua palavra, aprendendo do seu evangelho. Porque, meu Deus, os homens amaram mais as trevas. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, porque se eu estou aqui é porque Ele nos enviou. O Pai nos enviou a luz. O Pai, Ele quer enviar todos à luz, ou seja, a Jesus. Porque somente por Jesus é que podemos chegar a Ele.
Somente pelo Filho nós podemos chegar ao Pai, porque o Filho é o caminho, Jesus é o caminho e Jesus é a luz. Foi Ele que iluminou o caminho ao Pai, né? Então, eu paro para pensar, meu Deus, eu tenho que ser grato eternamente, a cada momento. Eu tenho que ser grato a cada momento da minha vida, cada segundo. Eu tenho que me esforçar para isso. Ainda que eu ainda não sou 100% ainda, não estou nem 90%, ou 80%, ou 60%, mas eu tenho que me esforçar, eu não posso parar. Eu não posso parar. Porque, irmãos, a humanidade, ela é imensa, ela é muita, né? Tem muitos homens e mulheres, não tem? Você vai para o centro da cidade aí, é muita pessoa nos trens, nos metrôs, né? E nas vias também, de carro, de ônibus. Irmão, é gente que não acaba mais. Aí você para pensar, meu Deus, eu estou aqui. Jesus, Ele me deu o entendimento da palavra, mas o Pai, a vontade dEle não é que somente nós venhamos ter esse entendimento. A vontade do Pai não é somente que nós que estamos aqui, ouvindo da sua palavra, venhamos andar na luz, é que todas essas pessoas também venham andar na luz. Essa é a vontade dEle. Né? Porque não é por falar que eu tenho a Deus, que eu sou de Deus, que eu tenho comunhão com Deus, que Deus fala comigo, que não sei o quê, que eu já ouvi um cidadão falar, não, Deus fala comigo, e eu falo com ele, eu tenho intimidade com ele, mas você vai ver as obras do cidadão, não condiz. Ou seja, pelos frutos se conhece a árvore. Eu falei, meu Deus. Pelos frutos se conhece a árvore, mas a vontade do nosso Pai é que eles venham ter esse entendimento, que eles venham se despojar também do velho homem, que eles venham sair das trevas e serem libertos da região e sombra da morte. Então, se é a vontade de Deus isso, também tem que estar em nós, essa vontade, de fazê-los conhecer. E para isso, nós temos que ser agora essa luz, né? Como Jesus. Nós temos que ser essa luz, no nosso meio de falar, na nossa maneira de agir, né? Na nossa maneira de conversar com as pessoas. A pessoa tem que ver essa diferença em cada um de nós, para que ela possa ver a diferença, para que ela possa ver, né, uma luz na vida de cada um dos irmãos. E aqui, né, fala, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui em João 8, João capítulo 8, Jesus ele diz assim, no versículo 12, Jesus ele disse assim, irmão, olha, ouço barulho de folhas, olha só, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz. Então o que nós temos que ser no mundo? Luz. Luz do mundo, o sal da terra. Não é isso? Seja a diferença. Para que nós venhamos falar, eu tenho comunhão com Deus, eu preciso andar na luz. Eu preciso ser a diferença, né? Para que todas essas pessoas possam ver, né? Agora, se eles não quiserem vir para a luz, eles ficam enquadrados naquele versículo que fala, não veio para a luz porque as suas obras eram más. E para que ninguém visse, né? Para que ninguém visse que as suas obras eram más. Então aqui Jesus fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue
não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue quem? Jesus. Então, quem segue Jesus, esse sim vai ter comunhão com o Pai, né? Esse sim vai ter comunhão com Deus. Esse sim vai ter comunhão, né, irmão, com o reino de Deus. Quem segue quem? Jesus. Então, para que nós venhamos falar assim, eu sou filho de Deus, ninguém pode ser filho de Deus se não for seguidor de Jesus. Ninguém vai ser filho de Deus, irmãos, se for seguidor de Salomão, se for seguidor de Abraão, seguidor de Jacó, de Jó, de Moisés. Ninguém vai ser filho de Deus se for seguidor do Giovanni, né? Só vai ser filho de Deus e ter comunhão com o Pai se seguir Jesus. Falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Aqui no capítulo 9, dá um pulinho aí. Olha só o que Jesus ele diz aqui, ó. Que fala sobre a cura de um cego de nascença, né? Aqui no 4 em diante, fala assim, ó, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus disse. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí Jesus foi para o Pai, né? Vai falar assim, Jesus ele subiu ao Pai e vive eternamente. Quem ficou sendo a luz do mundo? Os seus discípulos. Eles ficaram sendo a luz do mundo. E hoje, irmão, quem deve ser a luz do mundo? Somos nós. Porque Ele nos deu dessa dádiva. Ele nos deu, né, dessa graça. Para que pudéssemos ser a luz do mundo. E pudéssemos andar na luz. Como Ele na luz está. Como o Pai na luz está, né? Então ele diz, eu, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui no capítulo 12, no 35 fala assim, ó, disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-os deles. E realmente, né, irmãos? Um dia eu falei para os irmãos, né, que eu não lembro, faz muito tempo que eu saí de Minas de bicicleta para cá, e era 4 horas da manhã e não era noite de lua. Não era noite de lua, né? Então eu me baseava pela faixa amarela da pista. Quando era não dá para na treva, irmão, não se vê nada mesmo. Não se vê nada mesmo. E eu sabia que estava chegando perto de uma cidade quando eu vi o clarão na montanha. Eu falei, opa, ali eu estou perto de uma cidade. E era dito e feito, por causa da luz, né? E quando era descida,
Quando era descida, eu ia mais pela faixa amarelinha, que dava para ver que ela, né, que é bem amarelinha, então só se baseava por aí. Mas quando não tinha faixa, eu tinha que ligar a lanterninha, que não era noite de lua, né? Então, realmente, as trevas, irmãos, sem a luz fica difícil. Pronto, nós estamos tão acostumados, né, com a luz, que quando falta energia, todo mundo dá aquele grito, né? Fala, pega a vela lá, né? Hoje o celular ajuda nisso daí, né? Ajuda muito, mas se faltar energia e acabar a bateria, acabou também, né, irmãos? Ajuda muito, né? Mas antes não tinha celular, antes não tinha vela, tinha candeeiro, né? Mas também se não tivesse o óleo, né? Sem chance também. Ou seja, o querosene que fala, né? Sem chance também. A lua não ia ter luz do mesmo jeito, né, irmão? Hoje, como precisa de energia para acender essas lâmpadas, antigamente precisava do óleo. Assim é o cristão também. Para que a luz dele possa estar acesa, ele tem que estar cheio do óleo, do Espírito. Tem que estar cheio do óleo do Espírito, senão ele se apaga. E a gente não pode deixar apagar a luz da palavra em nossas vidas. Não pode deixar apagar. Temos que lutar, irmão, para que possamos ser luz em tudo. E Jesus, ele diz aqui, ó, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz, né? Então temos que crer nela. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo, ele nos dá um ensinamento. No versículo 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma, né, irmãos? Quando a gente chega aqui nesse salão aqui, tá um breu, né? Aqui pro fundo não dá para enxergar nada, né? Aí você só dá uma tecladinha ali no interruptor, pum, tudo vem à tona. Você já começa a enxergar tudo. Então nós vemos aí a mesma coisa, irmão. Não tem comunhão a santidade com o pecado. É a mesma coisa. Ou seja, ou eu procuro, como diz em Apocalipse, aquele que é justo, seja mais justo ainda, né? Ou seja, aquele que é santo, santifique-se ainda, muito mais. Porque não tem como servirmos a dois senhores. Não tem como andarmos em dois caminhos diferentes. Não tem como. Não é verdade? Porque se um caminho ele for para a direita e o outro for para a esquerda, tem como você andar nos dois? Você vai por um ou por outro, né? Você não vai se separar, né? Não tem como a gente se separar, tem? Não tem. Então, quando estamos na luz, não podemos tornar a nos metermos debaixo das trevas, de onde um dia Jesus ele nos tirou. De onde um dia. Então, nós não podemos nos esquecer, irmãos, de onde Jesus nos tirou. Não podemos. Nunca nos esquecer. Isso é a única coisa que nós não podemos nos esquecer, irmão. Nós temos que esquecer, sim, o pecado, né? As nossas próprias vontades, esquecer o mundo, mas de onde Jesus ele nos tirou, isso aí nós não podemos nos esquecer. Porque mesmo sendo indignos, maior do que a nossa indignidade foi a sua misericórdia. E ele nos provou, né? Nos provou o quanto ele é santo, puro, verdadeiro, misericordioso, bondoso, maravilhoso, em tudo. Em tudo. E outra, não passou em
em nossa face, em nossa cara, né? Olha só. E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas como é que Deus vai entrar, né? Vai estar em nós se nós estivermos em caminho de trevas? Não tem como. Nós temos que estar na luz, né? E saiba que cada um de nós aqui, como diz a palavra, somos templos dele. Somos templos. Então, é por essa e por outras que temos que ser luz neste mundo. Porque Deus é luz. Deus é luz. E se somos dele, somos templos dele, não pode haver em nós, né, nenhum rumor de trevas. Nada. Não pode haver nada, irmãos. Né, em que consenso há entre o templo de Deus com os ídolos? Fala templo de Deus, porque vós sois o templo do Deus vivente. Né? A princípio aqui, para quem não tem entendimento da luz do Evangelho, pensa que o templo de Deus vai ser as quatro paredes aqui, né? Aí fala assim, ó, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ou seja, é por acaso o prédio? Não, porque vós sois o templo do Deus vivente, cada um de nós. E é por essa e por outras, irmãos, que temos que andar, sim, na luz. Na luz. Em 1 João, capítulo 1 de novo. Só um momento, irmãos. Perdão, irmãos, é Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu falei Efésios? Perdão, irmãos, é Efésios 5, tá? Um pouquinho mais aí, adiante. Eu vou ler rápido aqui, porque as horas já se avançaram. Olha só, no versículo 1, fala o quê? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifícios a Deus, em cheiro suave. Então, se eu imito a Deus, eu posso imitar Deus nas trevas? Não. Não tem como, porque Deus não está nas trevas. Deus habita na luz. Se eu estiver nas trevas, eu vou estar imitando o outro, não a Deus. Né?
Ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por amor, por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porquanto não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, né? Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. É por isso que temos que andar na luz, para que possamos manifestar o quê? Nós mesmos? Não. Manifestar o amor de Deus. Manifestar a graça do Espírito Santo. Manifestar Jesus. Amém, irmãos? Então, possamos andar cada dia mais. Você está na luz? Lute para que possa permanecer na luz. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Vamos ser mais luz ainda, para que o nome de Jesus Cristo possa ser engrandecido. Amém? Em nome de Jesus. O Espírito Santo abençoa grandiosamente, em nome de Jesus. Passei só 5, tá, irmãos?